Diego Mangabeira, e nesse vídeo e nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar sobre a matemática do medo, né? O medo é matemático, o medo é geométrico, né? E o medo, ele tem a quantidade, ou mesmo o tamanho, vamos dizer assim, né? Em termos até de massa, de volume, em relação à forma que você dá em relação a ele, né? E eu quero falar sobre isso porque quando a gente fala de medo, a gente costuma usar alguns conceitos que nós criamos ao longo da nossa vida. São conceitos os quais têm mais prejudicado do que te ajudado, vamos dizer assim. E na maior parte das vezes, esse conceito que você tem em relação ao medo são motivados, são criados, né, são co-criados, manifestados por você, mas pela sua mente subconsciente. Não é à toa que a gente vê tanto medicamento, remédio, drogas, a gente vê paliativos, né, que a gente costuma usar, que seriam como se fossem substitutos daquilo que você deveria estar fazendo, né? Ou até mesmo profissionais, especialistas, né, dependendo da área, né? Tem momentos que você vai precisar, né? Aqui não estou no sentido de substituir algo para o outro, né? Mas ao mesmo tempo, tem momentos que você vai precisar de um profissional, de um remédio, alguma coisa nesse sentido. Mas muitas vezes o que acontece as pessoas costumam usar muletas, né? Muletas emocionais, muletas mentais, para não executarem a tarefa que elas precisam executar. Não é à toa que no século XX, né, a gente tem isso muito enraizado, né? E como a gente é afiliado a várias instituições científicas, a vários pesquisadores, né, de papers, publicações, até mesmo por trabalhar com as antigas civilizações, né? Tem várias pessoas que nós seguimos aqui nos Estados Unidos, nos outros países também, sobre esses conceitos que a gente vai falar hoje. Tem a ver com medo, né? E por ser o medo matemático, ele pode ser grande a partir do momento que você deixa ele ser grande. Então vamos pegar um exemplo claro. Imagina que nesse momento que você está com um problema para emagrecer, né? Ou mesmo você está com um problema para pagar suas dívidas, né? Então, ou mesmo pagar um empréstimo, um financiamento. Está com problema às vezes para dirigir, né? Tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de começar um relacionamento novo, tem gente que tem medo, por exemplo, de às vezes iniciar algum projeto, uma empresa, às vezes até um novo empreendimento, alguma coisa na internet. Talvez até, vamos pensar, em relação a uma oportunidade profissional, né? Uma nova vaga de emprego. Pode ser até mesmo você trabalhar por conta, você ainda está em dúvida. Abrir uma empresa, MEI, ME, PP, LLC, Incorporated, né? Alguma coisa no seu país também, né? O grande lance de tudo, cada um está no processo, cada um, né, que está aqui, você que está me ouvindo, está no processo e tem um medo aí que repercute dentro de você, que está enraizado, está com você, né? Então assim, se a gente imaginar o tamanho desse medo, tem a ver com algo real ou algo imaginário? É a primeira pergunta. Diego, eu nunca parei para pensar, talvez é algo imaginário, né? Segunda pergunta, esse medo é algo que você está enfrentando há quanto tempo? Terceira pergunta, você conhece alguma pessoa que já superou esse medo? Que já teve resultado em relação a esse medo? Quarta pergunta, se você pudesse medir, pegasse uma régua, sabe, uma trena, né? Pegasse uma corda, sei lá, pegasse qualquer instrumento de medição, né? Se você pudesse medir esse medo teria 1 milímetro, 1 centímetro, teria 1 metro, 10 quilômetros, 10 milhas, seriam, sei lá, 1000 quilômetros, 1000 milhas, né? 5.000 milhas, enfim. Quanto comprimento, quanto esse medo teria, né? Outra pergunta que a gente pode fazer, para finalizar essa série de perguntas. Se esse medo tem o tamanho que você falou, e você sabe que você, para resolver, precisa da mesma quantidade, né? Então, pensar, se um exemplo, né? Se o seu medo tem 1 quilômetro ou 1 milha, vamos dizer assim, para você resolver esse medo, você precisa o quê? Da solução desse medo de 1 quilômetro e 1 milha.
Você não precisa a mais, certo? É proporcional. Até se a gente pega a lei da polaridade, né? Por exemplo, princípios herméticos, princípios alquímicos. Como a gente pode também pegar, né, a correspondência, o que está em cima e o que está embaixo, o que está embaixo e o que está em cima. Né? Então você vai ter o que é proporcional, é matemático, geométrico. Né? Não tem como você resolver um problema de pirâmide usando um quadrado. Ou mesmo um problema de círculo, né, de esfera, com um dodecaedro. Né? Você tem que precisar do círculo, você precisa do mesmo tipo de forma geométrica. Como também, nesse caso, proporcionalmente, matematicamente, geometricamente, o tamanho do seu medo, você vai precisar da solução da mesma quantidade. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque, para a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, elas, primeiro, não fazem esse tipo de exercício. Né? Então, o medo ele se torna completamente sobrenatural até. Ele vira algo fora do seu controle. Não é à toa que a maior parte dos instrumentos são instrumentos externos de solução de problemas, de medo. São remédios, são medicamentos, barbitúricos, são profissionais que você vai ter que contratar. Não estou dizendo que você não vai contratar, né? Mas você vai precisar, neurotransmissores. Só para curar, por exemplo, ansiedade, depressão, né? Que vão ser gerados a partir do cortisol, hormônio do estresse, que é medo. Né? Isso é tudo hormonal. Aqui eu nem estou falando, né, chegando na ciência química, né, bioquímica do seu corpo, mas tudo é hormonal. Se tudo vai ser hormonal, a grande maioria das pessoas o quê? Enfrenta isso, na verdade, de uma forma externa. Eu preciso de algo externo para solucionar algo que é interno. Né? E isso que vai ganhando uma proporção completamente desfigurada, vamos dizer assim, muito aquém da forma que você poderia resolver. E a grande maior parte das pessoas tem problemas em enfrentar seus próprios medos. A gente pensa no mito grego de Aquiles, né? Deve ter conhecido. Se você não conhece, vai ver o Troia, né? O filme Troia é muito bom também. Faltam filmes bons hoje, né? No sentido de... Lógico que tem muita coisa que não aconteceu nada. Mas para você entender o arquétipo de Aquiles, né? O Brad Pitt faz o Aquiles no filme Troia, né? Você vai ver lá qual que é o problema do Aquiles, qual que é o ponto fraco do Aquiles. O ponto fraco é o calcanhar, por isso que a gente chama hoje, até hoje, calcanhar de Aquiles. Isso é interessante porque nas outras mitologias, né, essa daí é a mitologia grega, mitologia nórdica, você vai ter o Siegfried, que vai ter o mesmo problema, você vai ter em outras mitologias, hindu, budista, né, até mesmo cristã, judaica, você vai ter isso na islâmica. O que vai ter? O mito, no caso, o arquétipo do ponto fraco. E o medo é o seu ponto fraco. Entendeu? Então, por ser o medo um ponto fraco nosso, você precisa do seu ponto forte para curar esse medo. Né? E curar é resolver. Então, se 1 menos 1 é 0, o seu medo menos a solução é 0. Zerou, acabou. Entendeu? Morreu. Ah, Diego, mas eu vou acabar com esse medo definitivamente da minha vida? Lógico que não. Se eu falasse que sim, eu estaria mentindo para você, porque o medo faz parte de você. É como fazer parte do seu DNA, entendeu? Não tem como eu roubar o seu DNA, entendeu? O seu DNA é que molda quem você é, as suas características físicas. Até pegando a epigenética, você altera seu corpo, você altera quem você é. Não tem como tirar seu medo. Você vai vencer o seu medo todos os dias, né? Eu estou andando aqui junto com você nessa viagem. Então, imagina que é assim que você vai fazer com o seu medo, andar com ele, entender ele, entendeu? Se eu tenho medo de dirigir, por que eu tenho medo de dirigir? Essa a solução, é dirigindo. Se você tem medo, por exemplo, de parar de fumar, né? Você vai ter que parar de fumar, não tem jeito. É proporcional, é matemático. Medo de começar relacionamento, você vai ter que começar relacionamento. Ah, Diego, mas deu errado de novo. E daí? É preferível você começar e você começar a entender o que estava dando errado para você acertar. Dinheiro, a mesma coisa. Diego, aí no caso, aí a gente tem que até ver, né? Porque você tem um padrão mental. Aí seria algo relacionado até à sua infância, que pode ser relacionado ao seu cônjuge, né? A pessoa que está do seu lado. Pode ser até mesmo. Você não deseja ter abundância. No fundo do seu coração você não quer. Você quer continuar com esse gatilho mental da pobreza, né? E não é só pobreza dinheiro, né? Material, financeira. Tinha até um treinamento chamado Método Hércules, que a gente ensina as 5 riquezas da prosperidade. Até seu corpo, você quer mudar seu corpo, você quer mudar
por exemplo, as formas do seu corpo, no caso, emagrecer, engordar, né? Então também tem vencer esse estigma. Ah, Diego, eu sempre fui gordinha, Diego, eu sempre fui magro, né? Pode ser isso também, né? Cada um tem um medo. E para tratar esse medo, para cuidar, amar, vamos pensar assim, cuidar. A gente gosta, ao invés do verbo amar, ou mesmo da palavra amor, a gente usa muito aqui na Alquimia da Mente a palavra cuidado. Então, para você cuidar desse medo, que tem a ver muito mais com o esoterismo, com o ocultismo, né? A palavra cuidar. Eu recomendaria você abraçar esse medo de verdade. Até para te ajudar nesse processo, porque para alguns vai ser fácil, para alguns vai ser mais demorado. Eu quero recomendar para você o nosso livro, Alquimia da Mente. Para você saber mais, clica no link aqui abaixo do vídeo, ou mesmo próximo do vídeo, que você vai ter todas as informações. Você vai ser redirecionado para o nosso site oficial. A gente está com promoção de lançamento para todo o território nacional, o Brasil. A gente está com o frete grátis. E para você no exterior, você pode adquirir o nosso livro digital nesse momento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. E nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.